verso de número 4 e 5. Assim que você abrir, já está ali projetado. Aliás, está no versículo 1 ali, verso 4, capítulo 6, verso 4 e 5. Curve a sua fronte, sua cabeça, seu rosto, vamos orar. Senhor Jesus, é tão bom quando podemos parar para ouvir a Tua voz, não a voz do pregador, mas a voz do Senhor pela Tua palavra, pela boca de quem o Senhor quiser usar. Damos honra ao Teu nome nessa noite. Damos a direção ao Teu Espírito nessa hora. Pedimos a Ti, Espírito Santo, conceda-nos a capacidade da compreensão. Conceda-nos um semblante que consegue, Senhor, absorver, olhos que conseguem absorver, olhos iluminados, coração receptivo, um coração aberto para acolher a Tua palavra. Tira de nós tudo aquilo que nos impeça de entender a Tua voz. Tira, Senhor, o cansaço. Tira, Senhor, todo o sono, fadiga. Tira toda inquietação. E dá-nos, Senhor, nessa hora, uma quietude, como o Senhor deu a Maria, para que ela sentasse e ouvisse aquilo que o Senhor tinha para dizer. Tira-nos, Senhor, nessa noite, ó Deus, desse cativeiro da agitação, e traz-nos, Senhor, para a liberdade da quietude, a fim de ouvirmos a Tua voz. Todo mal, Senhor, todo espírito imundo mandado para atrapalhar, todo espírito imundo enviado para causar perturbação, para trazer distração, eu estou repreendendo. Eu estou dizendo aqui nesse lugar, não há espaço para interferências malignas. Portanto, todo espírito enviado, toda seta mandada, eu agora estou repreendendo, sai em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Está ali? Então vamos ler todo mundo junto? É impossível, lê lá. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Vamos ler só até aí. Isso, 4 e 5. Agora eu queria que a gente frisasse e guardasse a última expressão do verso 5. Poderes do mundo vindouro. Veja que o verso 5 traz a ideia e a verdade de que a gente pode provar duas coisas. Primeira, a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Diga comigo, o mundo vindouro. Diga para quem está do seu lado, hoje a gente vai ouvir sobre os poderes do mundo vindouro. Amém, queridos? Irmãos, o propósito desse capítulo 6 de Hebreus, na verdade, era encorajar os irmãos hebreus que estavam vivendo uma perseguição intensa. Se você for ler o livro de Hebreus, você vai ver menção de irmãos que haviam sido torturados, tiveram seus bens expoliados, muitos deles foram mortos, passaram ao fio da espada, tiveram que ser presos, torturados, enfim, estavam vivendo um momento muito cruel, uma perseguição muito intensa, por causa da fé que eles tinham em Jesus. Servir Jesus, irmãos, é mais do que uma opção de alguém que gostou dos crentes. Seguir Jesus implica em abrir mão até da sua própria vida.
significa não amar a sua própria vida acima de tudo. E se necessário for, abrir mão dela. E foram isso que alguns desses irmãos estavam fazendo. Além do quê? Além do sofrimento, da rejeição que eles sofriam por parte dos outros hebreus, existiam aqueles outros que por medo estavam abandonando a fé. Porque estavam ali realmente temerosos. Meu Deus, eu não estou disposto para perder minha família. Eu não estou disposto a perder minha vida. Eu não casei ainda. Eu não estou disposto a abrir mão da minha casa, do meu lugar, dos meus bens. Alguém vai vir aqui e vai tirar tudo de mim. E muitos deles estavam voltando para a antiga religião, que era o judaísmo, e deixando a fé em Jesus. E aí vem o autor aos Hebreus e dá essa palavra. Cuidado, todo esse capítulo, irmãos, vai falar sobre a necessidade de permanecer e crescer na fé. Então essa é uma exortação. Olha, tem chuva sendo derramada, mas se a chuva cair e ela não produzir uma erva boa, ela pode produzir erva daninha. Quem é você? Que tipo de pessoa é você? Que tipo de cristão é você? Quando vier a prova, quando vier a luta, você será daqueles que vai frutificar em meio às provas, ou vai abrir mão da sua fé? Então há um interesse nesse autor que a gente ainda, os teólogos ainda não sabem, nesses anos todos não descobriu quem seria de fato o autor da carta aos Hebreus, mas há um interesse desse irmão, desse pastor, desse líder, em encorajar os irmãos perseguidos a permanecerem e a crescerem a despeito das perseguições. Então é esse o propósito desse capítulo. Só que o Senhor me fazia pensar e meditar sobre uma expressão que nós agora repetimos, para que a gente pudesse gravar. Poderes do mundo vindouro. Essa expressão saltou das páginas da Bíblia para o meu coração. Eu disse: Deus, tem algo aqui que o Senhor quer falar comigo. Poderes do mundo vindouro. Algumas traduções dizem virtudes do século futuro. Ok, mas o que seria isso? Eu vou dividir essa palavra em 3 perguntas. Primeira, o que significa mundo vindouro? Segunda, qual a minha relação hoje com esse mundo futuro? Peraí, eu tenho meu trabalho, meu emprego, minha vida, o que é que eu tenho a ver hoje? De que maneira eu me relaciono com esse mundo que ainda não chegou? Porque mundo vindouro fala exatamente dessa ideia de um mundo que ainda não está manifesto, mas que vai se manifestar. E a terceira pergunta: o que é que eu faço para apressar a realidade desse mundo futuro na sua plenitude? Porque se ele está vindo, ele precisa ser apressado. A gente precisa buscar esse mundo vindouro com intensidade e dizer: Deus, venha o teu reino. Quem está entendendo isso? Então, primeira pergunta que eu queria... Você quer que eu fique parado, Nicolas? É tão ruim, né? Ele vai tirar a foto, eu dou as costas. Aí. Primeira pergunta: o que significa mundo vindouro? Antes de falar sobre de que maneira eu lido com ele, eu preciso entender o que significa isso. Primeira coisa, o texto vai dizer que esse mundo está por vir. Ou seja, esse mundo, e eu fiz uma pesquisa do que seria esse mundo. Eu não sou um expert no grego, mas a gente tem material para auxiliar a gente, dicionário para auxiliar a gente. E eu fui procurar o que seria esse mundo. Esse mundo não é cosmos. Cosmos é o mundo material, é o mundo criado, é o mundo físico, o mundo pessoas, mundo gente. Esse mundo aqui é o mundo aion, que significa um período longo de tempo.
significa um período vivido na eternidade, é um período que será vivido para sempre. Diferente, irmãos, do cosmo, diferente dessa realidade palpável que nós vivemos hoje, porque a Bíblia diz que essa realidade palpável que nós vivemos hoje, ela foi corrompida pelo pecado, ela foi maculada pelo pecado, sendo assim, ela está destinada à deteriorização, ela está destinada à corrupção, ela está destinada a ser destruída. Já há notícias aí que o sol está envelhecido, coitado, todo dia trabalhando, dia e noite, não para, não tem folga. Quantos milhões e milhões de anos, ele não dá uma desligadazinha, está envelhecendo. A terra está envelhecendo. As profecias nos dizem que esse mundo se desfará. Os elementos, eles arderão e eles cairão do firmamento. Os céus se enrolarão como um manto. Você, querido, queira ou não, está envelhecendo. Eu não vi um amém. Nenhum glória a Deus. Estava olhando o Lucas hoje, mostrando a foto de quando ele tinha 15 anos, dava cabelo para dar e vender, né, Lucas? A gente está envelhecendo, tudo que nós estamos vivendo nessa realidade vai se desfazer. E nós aprendemos desde o início, embora a gente não goste de falar sobre isso, mas todos os seres vivos cumprem um ciclo. Eles nascem, eles crescem, eles reproduzem e eles morrem. Irmão, você já imaginou se a nossa vida fosse só isso? Você já imaginou se, irmãos, e a Bíblia em Eclesiastes vai dizer que é melhor você ir a uma casa onde tem luto, é melhor você ir a um velório do que ir a uma festa de aniversário. Porque aonde há luto, se entende, quem está vivo, ele compreende o fim que ele vai ter um dia. Eu vi um professor que eu tive, ele era professor de psicologia pastoral, e ele dizia algo interessante. Quando uma pessoa vai no velório, ele chora por duas razões. Ele chora pelo que morreu e chora por ele, porque um dia ele vai morrer também. A gente sente esse drama de que o nosso dia, um dia alguém vai estar chorando por nós. Eu espero que isso demore muito. Amém ou não? Amém ou não amém? Então, irmãos, tudo isso há de passar. Agora, esse mundo, aleluia, Aion, que tem aqui nesse texto, que está por vir, irmãos, ele fala de um tempo que não se pode contar. É um mundo eterno. É um mundo sem corrupção, sem deteriorização, sem envelhecimento. A gente estava conversando, a pastora leu mais uma vez aquele livro O Céu é de Verdade, e eu não sei se alguém já leu esse livro, de uma criança que conta uma experiência que ela morreu. Alguém leu esse livro aqui? O Céu é de Verdade? E ela tem experiências ali com pessoas que morreram, mas que estão na glória. E é interessante porque ela encontra com um bisavô dela. E ela disse assim, nosso bisavô está igual a foto que minha mãe tinha dele, quando ele era jovem. Só que ele morreu velho. E aí é interessante, irmãos, porque eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas o céu não vai ter velhos. Preste atenção, não tem corrupção. Não tem linha de tempo. Não tem. Eternidade não se conta. Não é cronos. Não se envelhece lá. Você já imaginou as passagens bíblicas que mostram aparições de anjos? Todos eles aparecem como jovens. Aquela foto que você pega e diz assim,
olha como eu era. É daquele jeito que você vai ficar. Amém ou não? Alguns talvez ainda não chegaram lá. Mas alguns outros vão olhar para uma foto de 18 anos, né, Lucas? De 20 anos, vai dizer, uau. Aí, ó. Um dia, na sua versão máxima, na glória, no mundo vindouro, no Aion, vai ser um eterno mundo, um eterno período de tempo. Não se pode contar, marcar, demarcar, não. É uma vivência eterna. Só para começar, é esse mundo que nos aguarda. Amém? É esse mundo de Deus. Esse diferente desse que a gente está, que vai ser destruído. A Bíblia diz em Romanos que a criação geme e sofre angustiosamente. Romanos 8. Esperando a manifestação dos filhos de Deus, a redenção do nosso corpo. Irmãos, há um dia que essa criação, enfim, vai parar de gemer e vai ser totalmente redimida para a glória do Senhor. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos ansiando pelo mundo vindouro, pelos poderes do mundo vindouro. A segunda coisa que é interessante é justamente essa palavra vindouro. Significa exatamente, e é interessante porque o texto, essa expressão vindouro, quer dizer algo que está prestes a acontecer. Algo que está tensionado, esticado, no seu máximo, e que qualquer momento isso que está tensionado, esticado, vai romper. Esse mundo vindouro não é uma coisa que a gente tem que dizer assim, quem sabe um dia. Não, irmão, já está tensionado. É interessante porque a mensagem de João Batista era arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Quando Jesus começa a pregar, ele diz arrependei-vos, a mesma mensagem, mas ele não diz porque está próximo, ele diz porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus já chegou, meu irmão. As evidências, é como, eu estava conversando isso com o Dani ontem, é como se fosse uma barragem, uma barreira de água, né? A gente ouviu muito sobre isso nesses dias, nesse mês passado aí das chuvas. As barragens que estavam cheias d'água. Aquela de Nova Lima foi uma que ficou gravada na minha mente. As águas vinham antes dela transbordar totalmente. E elas eram uma força sobre as barragens, e elas respingavam, elas transbordavam para o lado de lá, até quando não se suporta mais e a barragem, ela rompe. Hoje nós estamos vivendo esses respingos do que está vindo do lado de lá. A coisa está tensionada, a gente está percebendo que as águas estão passando por o lado de cá já. Não dá mais tempo da gente ficar na dúvida. Não dá mais tempo da gente ficar, será que vem? Será que não vem? Já está aí, meu irmão. O reino de Deus já chegou. O reino de Deus já está entre nós. Mas ele está assim, ó, esperando o momento, tensionado. E a qualquer momento esse reino vindouro virá. A qualquer momento esse reino vindouro será uma realidade. Não podemos prever o dia, irmãos, mas a Bíblia diz que devemos estar vigilantes e preparados, porque a qualquer momento essa tensão se desfará e o reino então virá. Esse mundo vindouro deixará de ser vindouro e será um reino presente. Um mundo real entre nós. Precisamos estar despertos, não é hora mais de estarmos adormecidos. Nosso tema do ano 2022 é despertamento. Nós precisamos estar acordados. A vinda do Senhor está mais próxima hoje do que naquele dia quando nós aceitamos a Jesus. E por fim, o texto vai dizer que além de ser um mundo vindouro, ele tem um poder. Leia ali, poderes do mundo vindouro. Essa palavra poder ou virtude significa dínamos.
A palavra grega que descreve poder é dínamos, da mesma raiz de onde se extrai a palavra do português dinamite. É um poder. É algo que vai causar alguma transformação no ambiente onde ela vier. É a mesma expressão usada quando Jesus para naquela multidão e diz: de mim saiu poder, de mim saiu virtude, alguém me tocou. Aquela mulher de 12 anos, sofrendo de uma hemorragia, a Bíblia diz que em um instante, ela foi curada. Passou na mão de vários médicos, mas um toque em Jesus levou essa mulher a viver o dínamos, o poder, e ela foi completamente curada. Irmãos, a gente não tem ideia de como será esse mundo. É interessante, irmãos, que essa palavra que indica poder para operar milagre, força, apesar de ser uma palavra forte, mas nesse texto que nós acabamos de ler, ela traz uma ideia de alegria, de diversão. E eu disse: como assim? Um poder que não oprime, um poder que não subjuga. Você ouve aí de nações poderosas, de reinos poderosos, mas que pela sua força impõem limitações, opressões, manipulações na vida dos seus. É um reino tão poderoso que me dá medo. Talibã, imagina esse regime. É um regime poderoso, sim ou não? Sim. Mas traz alegria, leveza e felicidade? Não, porque oprime. O reino de Deus vem com poder. O mundo vindouro tem os seus poderes, mas é um poder que não oprime, é um poder que alegra, que traz felicidade, que traz, irmão, diversão, prazer. Tem isso guardado para a sua vida. Tem esse poder que vai te alegrar. Imagine esse poder que essa mulher vive. 12 anos padecendo, sofre o impacto da virtude, do poder de Cristo. Como é que ela ficou? Irmãos, ela ficou tremendo porque um contexto de uma mulher que tinha um fluxo hemorrágico, era um contexto difícil, ela não podia nem estar ali. Mas, irmãos, o fato de ter sido curada deixou aquela mulher extremamente feliz. Isso é o resultado do poder do mundo vindouro. Lucas capítulo 11, o verso 20, vai mostrar Jesus libertando um homem que tinha um demônio mudo. Coloca lá para a gente, se puder. Tinha um demônio que fazia esse homem, esse jovem, não falar. Era um demônio que o subjugava. Jesus então encontra aquele homem, aquele jovem, e expulsa aquele demônio, e aquele jovem começa a falar. Os religiosos ficaram tomados de inveja, e foram questionar Jesus, e foram acusar Jesus. Ele expulsa demônios, é pelo príncipe dos demônios, é por Beelzebu, aquela coisa toda, tentando desacreditar o poder de Jesus. Mas o que me impressiona é o que Jesus fala sobre isso. Verso 20 vai dizer: se porém eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Irmãos, olha como Jesus disse que expulsou demônios. Não foi pela mão de Deus, não foi pelo chute de Deus, não foi por um membro que indica força, pelo dedo. Irmão, presta atenção, alguém vence uma batalha com um dedo? Alguém luta com um dedo? Nunca vi lutas com dedos.
Está dizendo que esse demônio que oprimia esse jovem, que deixava ele sem falar, foi expulso pelo dedo de Deus. Você imagina o poder desse Deus? Irmãos, eu não faço ideia. Eu faço assim, eu tenho alguma, mas compreendê-lo não tem como. Um Deus que com a sua palavra criou céus e terra. Ele não pôs a mão. Um Deus que pensa, decreta e tudo acontece. Esse reino vindouro, esse mundo vindouro é um mundo cheio do poder de Deus. Que coisa fantástica, que coisa tremenda e que vai alegrar a nossa vida. Romanos 14:17 diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Resumindo então, pastor, o que seria o mundo vindouro? O mundo vindouro é um mundo eterno, é um mundo poderoso, onde Deus governa, é um mundo que tem e sobeja alegria. Essa alegria é também uma alegria eterna e que está prestes a se manifestar a qualquer momento. Está tensionado e a qualquer momento isso vai romper, isso vai estourar e o reino de Deus então virá. O mundo vindouro será uma realidade. Mas esse reino, esse mundo vindouro, cheio de poder, que traz alegria, libertação e tantas coisas tremendas e poderosas, ele já pode ser provado aqui e agora. Quem está entendendo isso, diga amém. Veja que quando, olha aí, obrigado, Hebreus 6:5, ele vai dizer que esses irmãos provaram a partir da experiência. Alguém que degustou, alguém que sentiu no seu palato o sabor de uma comida, pode dizer é boa. Vai dizer que esses irmãos, além de provarem a boa palavra de Deus, eles também provaram os poderes do mundo vindouro. Pastor, mas se esse mundo ainda não está aqui, ainda vai se manifestar, como que eu posso experimentá-lo? Essa é a nossa segunda pergunta. Qual é a minha relação hoje com esse mundo no futuro? Se ele não está aqui, como é que se dá essa conexão? Como é que eu posso aqui hoje provar desses poderes de um mundo que ainda não se manifestou? Irmãos, coisa maravilhosa é essa realidade. Eu queria que a gente lesse um texto que vai nos dar uma percepção clara disso, Marcos capítulo 16. Como que a gente vai lidar, como é que essa relação, como é que a gente prova, como é que a gente consegue realmente perceber um sabor, um gosto desse mundo que está por vir, esse poder, essa alegria, como é que a gente começa agora, pastor? Marcos 16 vai nos mostrar algo muito importante, verso 17 e verso 18. O texto diz: estes sinais, diga comigo, sinais. Estes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome, leia comigo, expulsarão demônios. Em meu nome, verso de número 18. Aleluia. Veja que o texto começa falando de sinais. O que é um sinal? O sinal é toda e qualquer manifestação que aponta para uma outra realidade. Uma realidade maior. Por exemplo,
A febre é um sinal de que algo ruim está acontecendo no seu corpo. Você está com febre, a febre é o sinal. Seu corpo emitiu um alerta para algo maior ou pior que está acontecendo, uma inflamação, uma infecção e assim por diante. Quando Jesus disse estes sinais, ele está mostrando que isso que está aqui dito e que seria vivido por aqueles que crescem, aí vem o detalhe, a chave, pastor, eu quero viver os poderes do mundo vindouro. Como isso é possível? Pela fé. Não se vive de uma outra forma, não se vive os poderes do mundo vindouro, não se degusta nenhuma realidade desse mundo, senão pela fé. Estes sinais acompanharão os que crerem. Então eles estão apontando para uma outra realidade. E que realidade seria essa? E ele vai dar aqui algumas situações de degustação aqui na terra para algo que aponta para o mundo vindouro. Mas a gente já começa a provar agora. Primeiro, expulsarão demônios. Quando existe uma libertação na vida de uma pessoa, isso é um sinal do mundo vindouro. Toda vez que uma pessoa é liberta de uma opressão maligna, de um espírito maligno que aprisiona essa pessoa em alguma área, nós vemos aqui do homem que era aprisionado na sua fala, ele não falava. A Bíblia fala de uma mulher que andava 18 anos encurvada, ela não podia se endireitar, porque ela estava subjugada, presa por um espírito maligno que mantinha aquela mulher encurvada a vida toda. Quando Jesus chega e liberta alguém, ele está trazendo indícios, ele está trazendo um gosto do que vai ser o mundo futuro. E isso é que é o empolgante, isso é que é o maravilhoso. Quando a igreja manifesta, irmãos, esse propósito, porque esses sinais ficaram para a igreja. Amém ou não? Pastor, eu tenho medo de expulsar demônio. É o demônio que tem medo de você, meu irmão. É ele que tem que ter medo de nós, porque ele sabe que a gente vai mandar ele embora. Ele sabe que se você chegar em nome de Jesus, crendo no poder do nome de Jesus, e mandar ele embora, ele vai ter que ir embora e perder o domínio dele. É ele que tem que tremer quando você se aproxima como igreja. Quem está entendendo isso? Então, essa realidade, a expulsão de demônios, ela aponta, irmãos, para uma realidade, um poder do mundo vindouro. Que realidade é essa? Que nós não sofreremos absolutamente, irmãos, nenhum tipo de interferência maligna. No reino vindouro não haverá espaço para ser tentado. No reino vindouro não haverá espaço para ser escravo. No reino vindouro não haverá espaço para ser perseguido. No reino vindouro não haverá espaço para ser acusado dia e noite por Satanás. No reino vindouro não haverá espaço para pensamentos malignos. No reino vindouro não haverá espaço para opressão, e nenhuma sorte de ação maligna não terá nenhum poder nem existência no mundo vindouro. Mas você já imaginou viver um dia sem ser tentado? Sem ter que lutar para manter a sua vida diante do Senhor, para recusar as ofertas? Aí você se mantém firme e vem as retaliações, e você tem que se levantar de madrugada e mandar o capeta que está querendo fazer uma confusão na sua casa sair. E de repente você recebe uma ligação de que tem um amigo seu que está passando por um embate satânico, e você se põe para orar. Você já imaginou essa luta, esse entrave diário? Porque Satanás não descansa, irmãos. É dia e noite. Até Jesus é tentado. Imagine você, imagine eu. Irmãos, é o fim. E eu queria que você abrisse a
Apocalipse capítulo 20, para a gente celebrar a nossa vitória. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 7. Aí, irmão, nós vamos ler isso e vamos dar um glória a Deus no verso 10. Combinado? Está ali na tela já, para a gente não perder tempo. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Se fala do milênio, vamos lá. E sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Verso 9. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. Verso número 10. Aleluia. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e eles serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Acabou. Tenho a palavra do fim disso, irmão. O que é aquele, ou quem é aquele que atormenta, ele que será atormentado. Aquele que inflige opressão, ele que será oprimido pelo castigo. Irmãos, aqui marca a vitória definitiva, os poderes do mundo vindouro. Toda vez que uma pessoa é liberta hoje de um demônio, nós estamos sentindo o gostinho de que lá na glória, lá no mundo vindouro, não haverá uma interferência maligna, por menor que seja, porque ele já não estará mais na sua atividade. Ele foi lançado para o lago de fogo que arde com enxofre, e de dia e de noite ele será atormentado, é para sempre. Acabou. Então, querido, se você é a igreja, se posicione. Se você é a igreja, busque em Deus esse poder que te capacita. Não deixe que haja motivos que te envergonhem. E que você tenha em nome de Jesus a autoridade do nome de Jesus, sim, para exercer com toda legitimidade e com toda autoridade você mandar que os espíritos imundos saiam, quer de uma pessoa, quer de uma situação. Faça isso. Ei, se você ver uma situação, se você estiver envolvido numa situação em que você esteja ali para usar o nome de Jesus, não corra dela. Não corra dela. Eu tenho que chamar alguém, eu tenho que chamar a irmã Celinha que faz a visita, eu tenho que chamar o irmão, eu tenho que chamar o pastor. Não, meu irmão, você já está lá. Você já está lá. Se a gente tem fé para a nossa salvação, aquele que crê e for batizado será salvo. Você não tem fé para crer que você pode expulsar demônios em nome de Jesus? Não serve então para isso? Quando você se colocar numa posição de dizer: Deus, conta comigo, e cada pessoa que você agir com autoridade no nome de Jesus for liberta, você vai fazer assim: reino de Deus está vindo. O reino de Deus já pode ser provado. Poderes do mundo vindouro falarão novas línguas. Pastor, eu estou buscando, não pare de buscar, mas eu queria que você pensasse comigo em algo que vai apontar para uma realidade muito maior, muito maior, muito maior lá na glória, lá no mundo vindouro, do que simplesmente a gente falar em línguas estranhas. Porque eu entendo o seguinte, queridos, que essas línguas estranhas são estranhas para a gente hoje aqui. As línguas dos anjos, as línguas espirituais que nos foram dadas, ninguém dá amém
quando eu oro em línguas, porque você não sabe o que a pessoa está orando. Mas lá no céu, lá no mundo vindouro, melhor dizendo, essas línguas não serão estranhas. Porque ela vem da onde, irmãos? Ela veio da onde? No dia de Pentecostes, essa linguagem veio da onde? Veio do céu, veio de Deus. Então, se é uma linguagem do reino, se é uma linguagem do... Isso já vou para as minhas conjecturas, mas eu não estou todo doido não, viu, irmãos? Eu não estou viajando não. Se é uma linguagem que vem do céu, e a gente vai estar no mundo vindouro, essa língua não vai ser estranha lá. Presta atenção uma coisa. O que é que línguas... A Bíblia, quando menciona essa expressão línguas, duas situações nos chamam a atenção. Primeira, Babel. Babel, capítulo 11 de Gênesis, todo o povo falava uma só língua. E aí eles, por estarem unidos, todo mundo se entendia, eles disseram assim, vamos construir uma torre que vai chegar no céu, seremos célebres, todo mundo vai nos conhecer, e vamos chegar lá no céu. A intenção deles era essa. Eu fico conjecturando, a gente lê Gênesis, não tem como. Eu imagino que talvez uma tentativa até de escapar dos possíveis julgamentos, porque isso vem logo após o dilúvio. Vai que Deus manda um dilúvio, a gente já está com uma torre que chega no céu, não vai chegar o juízo de Deus na gente. Eu não sei o que foi que passou na cabeça doida daquele povo, mas eles se ajuntaram para fazer uma torre, e isso não agradou a Deus. Deus disse assim, esse povo é um só, e não haverá mais limites para o que eles intentam fazer. Vamos lá, desçamos e confundamos a linguagem deles. E disse que veio uma confusão de língua. Um falava chinês, o outro compreendia japonês, o outro compreendia... Enfim, ninguém se entendia mais. E o que foi que aconteceu? Eles estavam juntos e quando a confusão de línguas veio, eles foram dispersos. Segunda manifestação interessante que diz respeito a línguas, Pentecostes. O povo estava orando, buscando a Deus. Lá em Babel não, distanciados de Deus. Deus não estava naquele projeto. Pentecostes, Deus estava no projeto. Cada um falava uma linguagem diferente. Diz que em Jerusalém, naquela época do Pentecostes, tinha várias nacionalidades representadas, vários povos representados, cada um com a sua linguagem, mas estavam ali unidos para adorar a Deus. De repente vem do céu uma língua repartida como de fogo, pousou sobre cada um deles, e eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E o que foi que aconteceu? Não houve dispersão, houve ajuntamento. Aquelas pessoas que ouviram aquele barulho foram reunidas. Veja, a linguagem que vem do céu não dispersa. A linguagem dos homens, ela causa confusão. Mas a linguagem correta que vem do céu, ela agrega. Ela juntou os povos. E eles começaram a ouvir falar das grandezas de Deus na sua própria língua. Olha que diferença gritante. Babel e Pentecoste. Línguas que trouxeram ou dispersão ou unidade. Quando a Bíblia diz falarão novas línguas, irmãos, a gente está aqui, recebeu do Senhor, está falando para a nossa edificação. Mas tem algo que, ao meu ver, aponta para uma realidade maior lá no reino. Aponta para uma realidade maior no mundo vindouro. Que realidade é essa? Unidade. Lá não vão ter várias línguas. Mas vai ter uma linguagem só. Isso é interessante porque quando Paulo, ele fala à igreja dos Coríntios, capítulo 1, primeira carta, ele vai dizer no verso 10, irmãos, em nome de nosso Senhor, ele estava falando para uma igreja problemática, ele estava falando para uma igreja que vivia brigando, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, igreja dividida. E ele fala para essa igreja o seguinte, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros, que
concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Tem algumas versões que diz numa só maneira de falar. Irmãos, isso é o desejo de Paulo para a igreja que estava dividida. Enquanto cada um está dizendo uma coisa, a igreja está dispersa. Eu sou de Paulo, eu concordo com isso. Ah, não, eu concordo com aquilo. Cada um está falando a sua língua. Mas quando vem uma linguagem do céu, a gente começa a falar uma coisa só. É um pensamento só. É uma maneira, uma disposição de pensar em unidade. A gente não vai ficar pulverizado. Irmãos, o maior desafio da igreja é a unidade. Jesus disse que se a igreja se ama, se o povo dele se ama, isso será a evidência do discipulado. As pessoas vão conhecer que vocês são meus discípulos. Mas enquanto a igreja briga, divide, a igreja se engalfinha, é o irmão que alfineta o outro, é o irmão que chuta o outro, é o irmão que fofoca do outro. Irmãos, isso não traz a glória de Deus, isso não traz o testemunho da igreja, isso prejudica a evangelização, isso prejudica o testemunho, e esse é o maior embate, e é a melhor maneira que o diabo usa para parar a igreja. Ele diz assim: eu não preciso atacá-los diretamente, eu só preciso lançar uma sementinha de discórdia e eles se atacam. Aí eles mesmos se matam. Eu só fico aqui, de longe, aplaudindo de pé, quando eles se batem, quando eles se maltratam, quando eles falam mal uns dos outros. Eu não faço nada, eu só lanço uma sementinha e vocês fazem o resto. Um reino dividido contra si mesmo, Jesus disse, não subsiste. Quando a Bíblia fala que este sinal vai seguir os que creem, eu entendo muito mais do que um momento que a gente dedica para falar em línguas, o que é tão precioso. Mas mais do que isso, irmãos, isso aponta para a nossa unidade, uma maneira de falar, uma maneira de viver sem dispersão, sem eu penso de um jeito, você pensa do outro, então vai para lá, eu vou para cá. Irmãos, eu creio e vamos viver isso, não vai ter denominações lá. Hoje é necessário, mas lá, a ala dos irmãos da Igreja Batista, por favor, fique de pé. A ala dos irmãos pentecostais, por favor, dê um glória a Deus. Os irmãos mais históricos, presbiterianos, por favor, um amém silencioso. Não vai ter. Um só rebanho e um só pastor. Amém, queridos? Você pode dar um glória a Deus bem forte aí. Não vai ter, irmão, não vai ter. Vai ser uma língua só. Ei, eu batizo é assim. Ei, eu creio que é assim. Ah, o batismo com o Espírito Santo é assado. Ei, lá no céu é uma linguagem só. Tem coisa mais importante para a gente falar no céu. Amém? Existe um outro sinal também, irmãos, que acompanham os que creem. Irmãos, e esse é tenso, porque ele vai falar de serpente, veneno. É lógico que a gente vai ver situações em que Paulo ele é acometido por uma picada de uma cobra, e outras situações que podem resultar num problema, né? Dar de beber, até por forma até de exterminar os cristãos. Mas veja bem, o que é que a gente entende disso? Ele não está incentivando, ei varão, ei, ele não está incentivando você a tomar baigon, veneno, não, chumbinho, não é nada disso. Não é incentivo a isso, irmão, isso é doideira. A lição que é dada aqui é essa: nada vai te fazer mal. Vamos repetir? Nada vai te fazer mal. Paulo, é lógico, estava lá trabalhando, uma cobra veio, picou ele, ele só sacudiu, a cobra continuou, todo mundo esperou que ele ia inchar, ia morrer, ia cair. Paulo nada disso, ele não caiu, ele não morreu. Certo, Deus guardou a vida dele. Mas isso aponta para uma realidade lá do mundo vindouro. Lá no mundo vindouro, nada vai nos fazer mal. Lá no mundo vindouro não tem cobra, escorpião. Irmãos, eu gosto do texto de Isaías 65, 25. Coloca, por favor.
Sara, para a gente. Isaías 65, 25. Você sabe que Isaías é o Apocalipse do Antigo Testamento? Nós temos o João com a revelação do Apocalipse no Novo, para os judeus e até para a igreja também. O Isaías é o Apocalipse do Antigo Testamento. Inclusive, esse texto que a gente vai ler, o título dele é Novos Céus e Nova Terra. Lá no Apocalipse tem um capítulo também com esse mesmo título, Novos Céus e Nova Terra. Mas olha o que diz aqui no verso 25, Isaías 65, 25. Olha a imagem do reino que está por vir, do mundo vindouro que está por vir. O lobo, leia comigo, por favor. O lobo e o cordeiro. Irmão, se você colocar hoje um lobo e um cordeiro no mesmo lugar, o que é que vai acontecer? Vai ter banquete para o lobo. Olha no Novos Céus e Nova Terra, no mundo vindouro. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. O leão que fica lá na gaiola lá do zoológico, se você pular lá dentro. Vai, Daniel. Acha que você vai ficar lá ileso? Pula lá para você ver. Esse leão, ele vai comer palha com o lobo, com o boi. E o pó será a comida da serpente. Você já pegou na serpente? Naquele dia pode pegar, porque ela só vai comer pó. É até arriscado falar um negócio desse, né, gente? Negócio de pó. A serpente da Cracolândia. Olha lá, terminando. A ideia: não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. A ideia do mundo vindouro, irmãos, hoje você cai, se acidenta, corta, quebra a perna, não haverá mal algum no santo monte do Senhor. No mundo vindouro não tem doenças, não tem pragas, pestes, catástrofes, tragédias. Irmão, chega desses repórteres que só vivem falando de sangue. Chega de cidade alerta. Só ouvi um glória a Deus aí. Chega de notícia ruim. É lá, irmãos, no mundo vindouro você vai pegar um jornal. Não sei se vai ter jornal, mas você vai procurar lá, não vai ter uma notícia. Fulano caiu e machucou o dedinho mindinho. Não, isso já é coisa ruim, não vai ter lá. Está dando para entender, irmãos? Nada vai nos fazer mal algum. Gente, que lugar é esse? Então, irmãos, qual é a nossa atitude hoje para sentir o gosto do poder do mundo vindouro? O cristão hoje precisa exercer sua mordomia no mundo. Exercer sua mordomia exercendo seu cuidado com o mundo. Não depredando, não degradando, procurando o bem, minimizando os males, minimizando as injustiças. Quando o cristão, quando a igreja age dessa maneira, ele está trazendo o gostinho dos poderes do mundo vindouro. Quando você ajuda alguém em situação de risco, quando você alimenta um faminto, quando você socorre alguém que está enfermo, quando você promove o bem e não o mal, você está trazendo o gostinho do mundo vindouro, que lá não vai ter nada disso. A igreja é responsável por ser mordoma nesse mundo caído, injusto e sofrido. Tudo que você puder fazer para diminuir o sofrimento dos outros,
você está trazendo a realidade do mundo vindouro para hoje. Quem está entendendo diz um glória a Deus. Ei, irmão, ser crente não é só vir para cá dia de domingo, não. Ser crente não é só ficar ouvindo a palavra de Deus sentado, não, e ir para casa e tudo continuar. Não, irmão. Pensa em como você pode ajudar a melhorar o seu mundo. Comece pela sua Jerusalém. Comece pelos seus vizinhos. Comece por quem você pode fazer algo. E faça algo. Você diz assim, mas foi tão pequeno, mas todo probleminha que você vai ajudando a diminuir. Você está antecipando, você está apressando a vinda do mundo vindouro. E por fim, ele vai dizer, além de expulsão de demônios, além de falar novas línguas, além de coisas que não vão fazer mais mal, ele vai falar sobre imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Irmãos, hoje, pela situação do mundo, preste atenção, você está nesse mundo. Crente adoece? Adoece. Crente pega corona? Pega. Mas pastor, eu sou um crente que ora. E daí? Só existe uma maneira de você não passar por nada disso, não está mais aqui. Mas se você está aqui, seu corpo vai adoecer, seu corpo vai enfermar, e a gente vai tratar. Irmãos, eu entendo que Deus está mostrando aqui algo que aponta lá, é que lá, como todos nós sabemos, não vai ter enfermidade. Quem foi mutilado para lá, vai ficar inteiraço lá. Amém? Quem foi faltando um pedaço do corpo, fiz uma cirurgia, pastor, vai ter tudo lá de volta, irmão, preocupa não. Amém? Irmãos, eu estou crendo lá, eu vou ter uma audição perfeita. Você sabe que eu não escuto bem desse ouvido? Pastor, sério, eu sou anjo não, gente. Meu corpo ainda não foi glorificado não. Ainda passo por situações. Você vai me ver, nem vai me reconhecer, eu profetizo. Quando eu fizer assim, ó, você vai dizer, pastor João, vou ter, meu irmão. Você está duvidando, você vai ver. Você não seja incrédulo não, viu? Jesus dizia que tem que ser crente. Preste atenção, não vai ter enfermidades. Amém? Agora, hoje, como é que eu provo o gostinho do mundo vindouro? Quando eu oro por alguém que está doente. E Deus, pela sua graça e misericórdia, toca nessa pessoa e a cura. Ore, irmão. Pastor, como eu sei se essa pessoa será curada? Você também não saberá se você não orar. Você não está fazendo nada de errado. Eu gostei dos jovens aqui, ó. Um está lá em cima. E o outro eu acho que estava aqui também. Eles um dia estavam em casa e assim, vamos fazer alguma coisa? Vamos orar por quem está doente? E saíram, foram lá para onde, Nick? Jabuticaba? Aquela praça lá, né? Vocês foram procurar o que lá? Procurando gente doente. Podia ter ido no hospital, João 23. Não, brincadeira, mas eles estavam lá com disposição, foram lá, encontraram uma pessoa. Tá. Fica em pé aí. Ninguém doente, a gente está doido para orar por um doente. Cadê o Gabriel? Tá aqui, ó, é o varão aqui, ó. Foram os dois para lá procurar doente. Você pode aplaudir Jesus por isso, irmão?
Tanto eles, quanto o que chegou mancando e não voltou mancando, sentiram o gostinho dos poderes do mundo vindouro. Lá não vai precisar orar por ninguém, mas aqui vai. A igreja foi chamada para provar os poderes do mundo vindouro. Queridos irmãos, não adianta só dizer assim, tem crente que acha que salvação é esperar um ônibus sentado num ponto. Estou esperando o arrebatamento. Você senta e fica lá horas esperando o ônibus. E se for o 305, você vai realmente ficar horas. Mas veja bem, isso não é salvação. Não é você ser crente, ser batizado, sou salvo e não faz nada. Eu preciso me mover para apressar. Eu gosto da expressão, queria que você colocasse para mim, Sara, para a gente terminar. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Eu vou finalizar com esse versículo, porque ele traz uma ideia muito importante para nós. Eu já queria convidar o Ministério do Louvor a vir. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Olha o que diz a Bíblia. Não, não é isso não. Então é a primeira carta. Vamos lá para a primeira carta. Deixa eu ver se é essa. Talvez eu anotei errado aqui. Perdão. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Vamos ler juntos? Esperando. Não, vamos pegar para pegar o entendimento. Verso 11, só para a gente pegar o entendimento. Uma vez que tudo assim será desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Verso 13. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. A gente não só espera, a gente apressa. Pastor, como é que eu apresso? É começar a degustar e fazer outros degustarem desses sinais dos poderes do mundo vindouro. De que maneira eu apresso? Quando eu me importo pela libertação de quem está cativo. Quando eu me importo por vidas, por famílias que estão presas por algum laço de Satanás. E quando eu me ponho a interceder e a decretar a falência e a ruína de toda muralha do inferno, de todo poder maligno que aprisiona aquela pessoa, porque lá no mundo vindouro Satanás não estará lá. Sim, o nosso Deus sempre estará, mas o nosso inimigo nunca mais. Mas aqui nós temos que começar a provar desse poder. Começa a interceder por alguém. Começa a interceder por alguém que está viciado em alguma coisa. Pastor, eu conheço alguém que está na bebida. Comece a orar por ela. Pastor, eu conheço alguém que está nas drogas. Comece a orar por essa pessoa, pela libertação daquela pessoa. Pastor, eu conheço alguém que está assim, oprimido. Satanás está... Comece a interceder. E isso você vai estar trazendo e apressando a vinda do dia de Deus, a realidade do reino. Comece a se esforçar pela unidade. Falar em novas línguas, irmão, não é só chegar aqui, é mais do que isso. Não adianta eu ficar 2 horas aqui, e falar mal de você. Eu tenho que procurar me esforçar pela unidade. Tem coisa em mim que você não vai gostar, e tem coisa em você que eu também não vou gostar. E por causa disso a gente vai brigar?
Por causa disso a gente não vai se falar mais. Falar em novas línguas aponta para a nossa unidade. Lá no céu, irmão, não vai ter dois tipos de linguagem. Não vai ter um fala de um jeito, outro fala de outro. A gente está andando junto, em unidade. Procurar trazer aqui para a nossa realidade a diminuição daquilo que faz mal para as pessoas. Injustiças, sofrimentos, diminuir isso. Irmãos, nós levamos quase 400 cestas para o norte de Minas. Eu acho que já está quase acabando. Resolveu o problema? Não, mas diminuiu o sofrimento. Quando você leva alguém, coloca no seu carro e leva alguém para o médico. Quando você ajuda alguém que está com umas 3 contas de luz e não consegue pagar, você está diminuindo o sofrimento dela. Então, queridos, nós começamos a sentir o gostinho do mundo vindouro com essas pequenas atitudes. As enfermidades, imporão as mãos. Comece a orar por quem está doente. Aliás, eu queria que você ficasse de pé, por favor. Por favor. Lembra de alguém que está doente agora. Lembra de alguém que está enfermo. Tem alguém que está enfermo aqui? Levante a mão. Pastor, eu estou com a dor, estou com a inflamação, estou com isso. Eu queria que os diáconos, cadê os diáconos? Os diáconos, rapidamente aqui. Pega o óleo em nome do Senhor Jesus. Pastor Giovanni pode vir também, meu amado. Quem está doente, levanta a mão, por favor. Nós vamos fazer uma oração só. Me dá a mão, não tem óleo para todo mundo. Me dá a mão aqui. Vamos orar pela irmã Neuza. Está lá em Santa Rosa da Serra e está com Covid. A irmã Neide também caiu, né, irmão Nil? E quebrou o punho. Vamos orar por ela. Passou. Quem está doente ou tem alguém que está doente aí, levanta a mão. Os diáconos, por favor, vão até onde essas pessoas com a mão levantada estão. Fica com a mão levantada até chegar alguém perto de você. Fica com a mão levantada assim, ó. Pode ir. Onde tiver gente com a mão levantada, pode ir. Nós chamamos a realidade do reino dos céus. Nós chamamos a realidade do mundo vindouro. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu sei, Pai, que lá no céu, que lá no mundo vindouro não vai ter enfermidade, mas eu sei que aqui, nesse mundo caído, nós estamos sujeitos a elas. Mas eu creio, meu Pai, que podemos sentir, que podemos provar, que podemos sentir um gostinho do mundo vindouro. E se lá não vai ter enfermidade, aqui nós podemos orar para que as enfermidades saiam, em nome de Jesus. E nós declaramos cura de Deus nesse lugar. Nós declaramos cura de Deus nesse lugar. Nós declaramos sobre você: seja curado em nome de Jesus. Não é o meu nome, não é o seu nome, é no nome dele. Em meu nome, toda e qualquer opressão maligna, Satanás, espírito imundo, o reino de Deus já chegou entre nós. O reino de Deus já chegou. O reino de Deus já está entre nós. Eu dou uma ordem a todo espírito maligno que está atuando em alguma área da vida desta pessoa, seja nas emoções, seja no corpo, seja com confusão, com conflito,
seja para destruir o casamento, a família. Espírito imundo, eu te ordeno, na autoridade do nome de Jesus Cristo e pelos poderes do mundo que há de vir. O He-Man gritava pelos poderes de Grayskull. Que Grayskull que nada, meu irmão. É o poder do reino de Deus. Ei, Tarabalabaçu, em nome de Jesus. Espírito imundo, sai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito de frieza, sai em nome de Jesus. Espírito de incredulidade, sai em nome de Jesus. Todo espírito opressor, sai em nome de Jesus. Nós trazemos e apressamos a vinda deste mundo. Nós esperamos e apressamos. Diga comigo, Deus. Diga, Deus, eu espero, mas também apresso a vinda do dia de Deus. A realidade do mundo vindouro. Diga, os poderes do mundo vindouro. Eu quero começar a prová-los aqui na terra. Enquanto esse mundo não se manifestar, eu viverei, eu provarei os poderes deste mundo vindouro. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o Senhor. Já estamos finalizando, vamos finalizar com essa canção. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como o cristal.
se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em mim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em mim. Prova um pouquinho. Prova um pouquinho desses poderes. Prova um pouquinho. Sente o gosto. Rebianaia da babás. Oriande. Coração deseja esse dia, Senhor. Enquanto como igreja nós aqui estivermos, nós vamos nos comprometer a não apenas esperar, mas vamos apressar. Vamos apressar esse dia. Obrigado, Deus. Abençoe nossa irmã Neuza. Visita ela com cura nessa noite. Tira todos os danos, sequelas e sintomas, dores, febre. Ela seja totalmente liberta e curada. A irmã Neide também, traga restauração a ela, total e plena recuperação, em nome de Jesus. Obrigado por essa noite. Levanta suas mãos e agradece a Deus. Obrigado, Jesus, por esse tempo que passamos aqui, essa oportunidade única de louvarmos e adorarmos o Teu nome. Que a semana de cada um aqui seja cheia de bênçãos, de vitórias, mas sobretudo de oportunidades para manifestar os sinais deste mundo vindouro. Que você saia por essa porta
disposto a provar todos esses sabores que o mundo vindouro te traz, todo esse poder que esse reino traz. Que vidas sejam tocadas pela sua vida, que através de você vidas sejam libertas, que através de você pessoas sejam curadas, que o reino de Deus venha, em nome de Jesus. Coloca a mão no coração. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o consolo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós aqui nessa noite e sobre todo o povo de Deus espalhado na terra, hoje e para sempre. Amém, amém. Deus abençoe a sua vida. Dê um tchauzinho para o seu irmão. Abençoe o seu irmão que está aí. Deus abençoe você que esteve conosco aí na transmissão. O Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Vá em paz, meu amado. Excelente semana para você.